Agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente vem conduzindo as nossas vidas. Eu digo a gente porque é do nosso mundo, é como todo mundo vem. Não tô dizendo que é você, que sou eu. É uma maneira geral. Mas a gente vive de uma maneira muito agitada, muito desconectada. Ao mesmo tempo que a gente está conectado com o celular, com o computador, com a televisão, com tudo, a gente está muito desconectado da gente mesmo. A gente está muito voltado para fora e muito pouco para dentro. Então a gente é bombardeado de informação por todos os lados, seja de redes sociais, seja de jornais, seja de revistas. A gente não busca mais informação, a informação chega até a gente. E é uma informação que é produzida por uma infinidade de pessoas, cada um transmite, né, a liberdade de imprensa e de criação de informação, ela é livre. Então, chega todo tipo de informação pra gente. Quando a gente está nas redes sociais, a gente também fica sabendo sobre detalhes da vida de todo mundo. Então, a gente é bombardeado por um excesso e a gente acaba consumindo informação, mas a gente não absorve de fato nada. Né? Quanta coisa a gente gostaria de, a gente diz assim, eu vou salvar isso porque eu vou vir assistir depois, ou depois eu vou ler isso e vou deixar, e aí a gente não tem tempo. Quantos livros a gente compra e depois a gente acaba não lendo todos, né? De novo, tô falando de uma maneira muito geral. E aí, isso, o que acontece e que impactos isso tem na nossa mente, no nosso funcionamento cerebral? É que a gente vive assim também, o nosso cérebro está sempre girando muito rápido. É o tal da tagarelice mental, né? Então, no meio desse bombardeio e dessa agitação cerebral que cria na gente, isso gera muito baixa produtividade. A gente pensa muito, a gente quer muito, mas a gente age pouco. A gente tem a nossa atenção tão dividida para todos os lados que a gente não foca a nossa atenção em uma coisa de cada vez, né? Quantas vezes a gente se ilude que a gente pode ser multitasking, né? Multitarefa, que pode fazer um montão de coisas ao mesmo tempo. Bom, tem estudos que falam que quando você faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, a sua produtividade nas duas coisas acaba baixando. Claro que às vezes a demanda do seu dia, do seu trabalho é assim. Uma mãe também que tem duas crianças, que tem trabalho, que tem um monte de coisa, acaba também tendo que ser multitarefas. Mas isso acaba sendo muito desgastante no final do dia. Você ter que dar conta de muitas coisas e o seu cérebro tendo que se dividir para dar conta de um monte de coisas. E aí é que a gente se esquece de estar mais presente, de viver no agora, de ter um tempinho para perceber qual é a minha sensação corporal agora. A gente não para se perguntar, por exemplo, quando a gente tem uma discussão com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o companheiro de trabalho, a gente não para dizer o que isso me fez sentir, o que isso causa em mim. Não, a gente acaba sendo reativo, a gente reage a isso, briga, ou insulta, ou se fecha, ou chora, mas a gente não para perguntar para o nosso corpo que sensação isso nos dá, o que isso nos faz sentir, para depois a gente poder enfrentar isso de uma maneira mais efetiva. Então, a gente tem esse componente de que a nossa vida está muito agitada, mas a gente está pouco produtivo. A gente não está conseguindo parar, olhar para dentro e se conhecer. A gente está vivendo para fora e não está olhando para dentro.